Pega a sua Bíblia, segundo livro do Reis, segundo livro de Reis, capítulo 13. Segundo livro de Reis, capítulo 13. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Nós estamos dentro de um tema anual, que é o ano da multiplicação. E temos os temas mensais, ou propósitos mensais, que é multiplicando o meu avivamento desse mês. E às terças-feiras os irmãos já têm tido aulas maravilhosas aqui com o Edmilson sobre o avivamento. Terça-feira passada eu agradeci a Deus que foi transmitido e eu pude assistir depois. Já fiz uns 4 esboços daquela mensagem de terça-feira. E ainda lembrando da mensagem da ceia, sobre Coríntios, sobre a ceia. Que Deus continue abençoando a vida do Edmilson, a vida dessa igreja. Você que encontrou aí, segundo Reis, capítulo 13, do verso 14, pode confirmar com amém? Amém. E Eliseu estava doente da doença que ele morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. Tomou um arco e flechas. Então disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ela a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor. Esta é a flecha do livramento do Senhor. Porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Verso 18. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido a terra. Então ferirás os sírios até o consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Uma troca de rei, irmãos, sempre envolvia alguns sentimentos. Levando em consideração que um rei saía do seu trono, ou só tinha essa troca quando ele morria. Então existiam alguns sentimentos que envolvia essa troca de reis. Aqui não é diferente, porque eles estão, além de estar num período de guerras, eles estão passando por essa transição e também por esses sentimentos da troca de um rei. Basicamente 3, eles estavam tristes porque haviam acabado de perder um rei. Porém a tristeza era atravessada pela esperança, porque eles sabiam que um novo rei iria assumir. Por sua vez, a esperança tinha que dividir lugar com o medo. O medo por não saber como seria o reinado daquele novo rei. Porque foi no momento de transição de reinados que Israel se dividiu. O filho do rei que havia morrido, ao assumir o trono, tem posicionamentos terríveis. E aí o povo tem a tristeza do rei que morreu, tem a esperança do rei que vai assumir, e tem o medo, a dúvida de como vai ser, ou de como vai se dar esse novo reinado. A nação também não poderia ficar muito tempo sem um rei, porque isso era motivo para que os reis vizinhos
aproveitasse essa fragilidade, aproveitassem este momento para investir contra eles, para guerrear contra eles. Então o povo está triste porque um rei se foi, esperançoso pelo próximo rei, porém o povo tem dúvidas de como será esse novo reinado. O rei que acabara de assumir o trono também está sendo envolto e envolvido nesses sentimentos. Ele tem que se dividir entre o luto, a tristeza e as cerimônias que estão sendo preparadas para ele assumir o reinado. Então ele tem ali o luto, ele tem também a preocupação de como vai ser assumir o povo dali por diante. E basicamente esses três sentimentos ali tem no povo: o luto, a tristeza, a esperança e o medo. Sentimento semelhante envolveu a muitos que aqui estão, se não todos, no final do ano passado, quando tivemos as nossas eleições. Quantos no outro dia, na segunda-feira, já acordaram tristes? Alguns pareciam que estavam até de luto. Muitos tinham a esperança, dizendo: não, mas ainda vai dar certo. Outros diziam: não, agora não tem mais jeito. Outro disse: agora o que será de nós? O que vai acontecer com a igreja? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com o país? Então as pessoas se dividiam nesse sentimento. Por mais que entre um lampejo e outro de esperança alguém tinha medo e dúvida, esse sentimento era que o povo tinha exatamente aqui. Então eles esperavam que o rei que assumisse ali o trono, ele começasse a ter alguns posicionamentos e que não demorasse para ter esses posicionamentos. Então o rei, mesmo sofrendo do luto, ele tinha que se pronunciar para a nação. Mesmo sofrendo do luto, ele tinha que dar um pronunciamento. Ele tinha que falar algo. Ele tinha que trazer uma palavra, claro, de consolo, porque todos estavam tristes. Mas no seu discurso, mesmo ainda dilacerado pelo luto, triste pelo que aconteceu, ele tinha que trazer uma palavra de esperança para aquele povo que estava ouvindo. Ele tinha que, pelo menos, trazer uma palavra de que tudo ficaria bem. Falar do seu posicionamento, falar do que ele tinha como pensamento. Então ele estava dividido entre as cerimônias de posse, entre o luto, e tendo ainda que lidar com uma nação inteira que esperava o seu pronunciamento. Mas semelhante a este momento do rei, nós que somos por muitas vezes levados até o luto, passamos por momentos semelhantes. Parece que em um velório, uma cerimônia ali triste, a fala que as pessoas mais aguardam são daquelas pessoas mais próximas daquele que acabou de morrer. Parece que as pessoas ficam esperando o que aquela pessoa vai dizer. Alguns tentam consolar, mas na hora da fala todos querem prestar atenção, porque primeiro eu quero saber como que ele está, o que ele vai dizer, como vai ser. Alguns ainda conseguem, mesmo tristes, sofrendo, chorando, trazer palavras como a de Jó: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas nem todos conseguem neste momento reagir de uma maneira a dar uma palavra de consolo. Porque muitas das vezes nós estamos nessa situação e existem pessoas em pior estado que nós. E nós temos que parar um pouco, colocar um pouco a nossa dor de lado, o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, porque existem pessoas olhando para nós, querendo ouvir um pronunciamento da nossa parte. Algumas pessoas olhando para nós dizendo: e agora? A gente continua crendo, mesmo orando e Deus não curando? E agora a gente continua confiando nesse Deus que nós oramos, nós intercedemos e a cura não chegou? Existem momentos que nós temos que colocar a nossa dor de lado, obrigatoriamente, porque pessoas precisam ouvir uma palavra de ânimo daquele que no momento está precisando ser consolado. Você consola enquanto precisa ser consolado. Você conforta pessoas enquanto você precisa ser confortado. Você abraça pessoas enquanto você precisa receber um abraço. O rei está exatamente assim.
e o seu reinado ainda sofreria um segundo golpe. Capítulo 13, verso 14. O narrador ou o escritor bíblico já inicia a sua fala dizendo que o profeta estava doente. E ele dá um spoiler para os mais antigos, é a mesma coisa que você contar o fim do filme no começo, ou dar um livro e já contar o final. O escritor já inicia dizendo: o profeta estava doente da doença que o iria matar. Eu creio que algumas vezes o seu questionamento pode ser o mesmo que o meu, em relação a este profeta, em relação a situações como essa. Porque não precisa conhecer muito a Bíblia para saber quantas vezes o profeta foi usado para encerrar a morte, ou quantas vezes ele curou algumas pessoas. Então alguns questionamentos peraí, o profeta foi usado para curar, para ressuscitar, e agora o escritor diz que ele está doente da doença que o mataria, ou seja, o dom dele não vai curar ele nesse momento. Ou melhor, profetas e quem tem esse dom da cura adoecem. Continuamos na mesma esfera. E o texto aqui não traz também nenhum lamento de Eliseu. Não traz nenhuma fala de Eliseu dizendo assim: para Elias teve carro de fogo, ele subiu no redemoinho. Para mim é morte natural mesmo, doença. Não tem carruagem, não tem isso para mim. Não tem lamento do profeta em relação a isso. Simplesmente ele está doente e o texto já diz que esta doença o iria matar. E o profeta recebe o rei na sua casa. E quando o rei entra na casa do profeta, as palavras que o rei pronuncia são exatamente as mesmas palavras que Eliseu pronunciou quando viu Elias sendo levado ao céu. Segundo Reis 2, diz que Elias e Eliseu estavam andando, então veio uma carruagem de fogo, separou Elias de Eliseu, e Elias subiu numa carruagem. Elias subiu no redemoinho. A carruagem o separou e ele subiu no redemoinho. E parece que esse texto, parece que o rei sentiu mais a situação do profeta do que do seu próprio pai. Ou talvez o narrador simplesmente deixou de falar. Mas quando ele chega até o profeta, ele olha a situação do profeta e ele exclama: meu pai, meu pai. Ele chega, olha o profeta e diz: meu pai. São textos que você lê com um pouco mais de atenção. Você pode até ser conduzido a esse texto e entrar mesmo dentro dele e sentir o que o rei estava sentindo naquela hora. Ele olha para o profeta e diz: meu pai, meu pai, deixando claro como ele enxergava o profeta. Profeta, você é a minha segurança. Profeta, você é a segurança dessa nação. Ô profeta, se você está nessa situação, como nós iremos ficar? Essas duas frases do rei, meu pai, exatamente isso, dizendo: se você, que é a nossa esperança, está prestes a morrer, como vai ficar a nossa situação? Ele continua e diz: meu pai, cavalos e cavaleiros de Israel. Que expressão difícil. Ele está dizendo para o profeta que o profeta é como se fosse um exército para Israel. Ele está dizendo: além dessa segurança pessoal que eu tenho em te chamar de pai, você ainda é um exército para nós. Se você lembrar da narrativa bíblica, de quantas vezes o profeta foi mais eficaz do que um exército. Em um determinado tempo da história, um rei começou a tramar estratégias contra Israel. E como ele fazia isso? Ele entrava no seu quarto, fechava as portas e começava a pensar aonde ele iria colocar emboscada, armadilha, para prender, para terminar o exército de Israel.
E na mesma hora que o rei estava ali confabulando, e ele passava notícia para os seus soldados, eles armavam ali a estratégia e o exército não passava, a armadilha se frustrava. E não foram uma nem duas vezes, mas muitas vezes. Toda vez que o rei sentava para traçar uma estratégia nova, colocava em prática, não tinha efeito. A ponto do rei começar a questionar se dentro do exército dele não havia alguém que estava sendo um traidor. Ele chama o seu exército e diz: tem alguém aqui entre nós que está levando informação para lá. Tem alguém que está alimentando o exército de Israel com as informações, porque não é possível. Eu decido a estratégia sozinho, e quando a gente vai pôr em prática, dá errado. Eles vão por outro lado, desviam o caminho. E alguém no meio daquele exército diz: na verdade, rei, não tem traidor aqui no meio. É que lá em Israel existe um fator determinante para todas as vitórias em guerra. Eles têm lá em Israel uma coisa que nenhum de nós temos. Porque soldado todas as nações tinham, cavalos tinham também, armamento também tinham. Mas o problema, rei, é que toda vez que o senhor lá na sua cama se senta, pensa numa nova estratégia, assim que o senhor está lá confabulando consigo mesmo, pensando na estratégia, tem um profeta, e Deus conta para o profeta tudo que você acabou de arquitetar sozinho na sua cama. Não tem como vencer, rei, porque como que a gente vai fazer isso? O rei então decide que vai prender o profeta, manda um exército prender o profeta. O profeta acorda pela manhã, o moço ajudador dele vai, olha e vê aquele exército enorme, dizendo: o profeta acha que nós vamos ser presos agora. O profeta olha para ele e diz: eu vou fazer algo por você. Você saia do campo do natural e hoje Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Esse exército que está em volta é muito mais numeroso do que nós dois, certo? Porém, os olhos espirituais vai te fazer enxergar que existe ainda um exército muito maior do que esse que você está vendo. Existem situações que você se vê em minoria, mas pelos olhos da fé você vai enxergar hoje que quem está com você é muito maior do que os seus adversários. E apenas um homem. O profeta era bem mais perigoso do que o exército, porque o exército ficou cego mediante uma oração do profeta. E ele guia o exército para o centro da cidade. O rei olha e diz: vamos matar todo mundo? Ele diz: não, você só mata quem você capturou em guerra, esses aqui não. Deixa eles voltarem, porque eles têm que contar o que aconteceu. Ou seja, o profeta era o maior material bélico que eles tinham. Então quando o rei chega diante do profeta, ele vê a situação do profeta, ele diz: e agora? Como a gente vai guerrear? Como a gente vai continuar guerreando se a gente vai perder aqui a nossa maior guerra, a nossa maior arma? Só que o profeta olha para o rei e ele praticamente ignora o lamento do rei. Versículo 13. Ele diz: meu pai, cavaleiro de Israel. E o profeta olhou para ele e disse: pega arco e flecha. Era como se o profeta falasse para ele: não, a gente não tem tempo para lamento. A gente não tem tempo para que você fique chorando, se lamentando aqui, olhando para mim. Primeiro, eu ainda estou vivo. Aproveita esse tempo que eu ainda estou vivo. Pega lá um arco, pega flechas, que eu ainda vou te ensinar ainda uma última lição. O rei pega o arco, pega a flecha. E o profeta diz para ele: agora você vai apontar para a janela. Você vai apontar para a janela e você vai dar um tiro. Você vai soltar essa flecha. Quando o rei pega o arco, pega a flecha, tensiona o arco para soltar a flecha, o profeta vem e coloca a mão sobre a mão dele. E aí o rei solta a flecha. Soltando a flecha, o profeta olha para ele e diz: essa é a flecha do livramento de Deus. Mas o rei atirou em nada.
Ele simplesmente soltou a flecha pela janela. Ele não tinha um alvo. O profeta não mandou ele mirar no inimigo, simplesmente falou: atira a flecha, solta a flecha, deixa ela ir. E vem a palavra: você vai ser vitorioso. Deus vai dar a vitória. Deixando claro para o rei o seguinte: você soltou a flecha. Assim como você não escolheu um alvo, e essa flecha é a flecha do livramento de Deus, significa que quando você entrar na batalha, você mais uma vez vai precisar usar a sua fé. Porque mesmo que você não tenha visto onde essa flecha tenha acertado, essa foi a flecha do livramento. Você não precisa ver quando Deus já disse que vai acontecer. Você não precisa enxergar ali nos seus olhos carnais aquilo que Deus disse que vai acontecer, e a palavra já foi liberada na eternidade. O profeta fala para o rei: essa é a flecha do livramento. O rei ouve. Só que a lição não termina aí. O profeta olha para o rei e diz: agora você vai pegar esse mesmo arco, essa mesma flecha, e você vai golpear o chão. Você vai soltar essas flechas no chão. A Bíblia, por diversas vezes, ela é repleta, na verdade, de símbolos. É repleta de alguns ensinos. Deus manda o profeta descer até a casa do oleiro, lá ele aprende algo. Deus manda o profeta enterrar um cinto, depois desenterrar o cinto, e o profeta aprende algo. Aqui é mais um desses momentos. O profeta está sendo didático com o rei para que ele entenda algumas coisas. O rei pega então o arco, pega a flecha, e ele atira 1, 2, 3 vezes no chão. 3 vezes e para. Então o profeta olha para ele, e o texto diz que o profeta fica nervoso, fica bravo com ele. O profeta olha para o rei e diz: é só isso? Você tem certeza que são só essas 3 flechas que você vai atirar? A princípio parece, irmão, uma falta de lógica crer que o futuro de uma nação estava naquele ato do rei. Já que estava naquele ato do rei, então que o profeta avisasse ele, dizendo: olha, tudo depende disso aqui. O seu reinado para ser vitorioso ou não depende desse ato. Não, o profeta não avisou. E o profeta olha para o rei e diz: por que você não atirou mais vezes? No mínimo 5 ou 6 vezes você tinha que ter atirado. Por que você não continuou até terminar as flechas que estavam aí? O ato do rei de atirar apenas 3 flechas denuncia algumas coisas. Dentre elas, ou no mínimo o rei achou aquele ato desnecessário, ou o rei, pelo seu lamento, dizendo para o profeta: olha, você é o cavaleiro, você é aqui os cavalos de Israel. Ou o rei simplesmente disse: do que vai adiantar eu atirar flechas se você já não vai estar mais com a gente? Profeta, do que vai adiantar eu ficar tirando flecha no chão se você não vai estar mais aqui para ser o fator determinante numa vitória, numa guerra? O posicionamento do rei tinha muitas coisas por detrás, mas se assemelha também a mim e a você, porque todo o texto bíblico, toda a história bíblica, se eu apenas ler a história e terminar sem aplicar ela para você hoje, vai ser simplesmente mais uma história que você vai ler e vai ficar conhecendo. Mas quantos de nós colocamos em pessoas a nossa esperança total? Para o rei era o profeta. O profeta para o rei era tudo que ele precisava para vencer guerra. Não fica tranquilo, porque a gente tem um profeta aqui. E quando o profeta já não está mais junto com a gente, ou quando aquela pessoa que você depositava todos os seus pedidos de oração já não está mais ali com você,
Quando as pessoas começam a caminhar e ver que perderam pessoas das quais elas confiavam em oração, diziam, não, eu sei que a situação pode ficar difícil, mas a irmã ali, ela ora. É só a gente levar o pedido para ela, ela vai orar. Não é só a gente levar o pedido para aquele irmão ali, aquele irmão é o irmão de oração. Não, qualquer coisa a gente corre na casa do profeta. Qualquer coisa a gente vem para o culto e pede para o irmão orar, pede para o pastor ungir. Qualquer situação que se apresentar para nós, a gente tem alguém para contar. E quando essa pessoa falta? É quando alguém olha para o outro e diz, e agora quem vai orar pela gente? Não, e agora quem vai orar aqui com a gente? Quem vai fazer as campanhas? Quem vai pegar os pedidos de oração? O rei olhava para o profeta não apenas como um pai, não apenas como um fator determinante na guerra, mas o rei fez do profeta um amuleto. O profeta ali era o trevo de 4 profetas para o rei. E quando o profeta está indo, vai morrendo, o rei olha para o profeta e diz, e agora? Está se findando aqui toda a nossa esperança de vencer, irmão. Qual de nós não passamos por momentos assim? Claro, a gente sofre pelo luto, a gente fica triste, mas existem pessoas que olham para as pessoas que se foram e dizem, agora acabou mesmo para a gente. Agora não tem mais o que fazer porque eu não sei orar. Ela orava, ele clamava, Deus respondia, ele e não eu. E faz igual o rei fez, 3 flechadas no chão e disse, não adianta mais. Atirar flecha para quê? Por que o profeta se indigna com o rei e diz, rei, eu pedi para você atirar pela janela, sem alvo, sem destino, você atirou, porque eu estava com a mão sobre você, e agora eu te dei um alvo, eu te expliquei o que era para fazer, e você desistiu logo no começo, para atirar, sem ver o que vai acontecer. Para ter fé você teve, rei, mas você teve fé porque a minha mão estava sobre você, você acreditou no que eu te disse. Mas quando era para você sozinho tensionar o arco e atirar num alvo que você está vendo, ou seja, você não precisava nem de fé, porque a fé é para aquilo que você não vê, e o chão você estava vendo. O mínimo que era para você fazer, você desistiu, simplesmente porque eu não estava do seu lado, ou segurando na sua mão. Tem alguém que diz que dá para saber qual time vai perder o campeonato do jeito que ele canta o hino nacional. Perder algumas batalhas a gente vai até perder, mas o problema é perder as batalhas sem atirar uma flecha. Algumas vezes, irmãos, nós vamos perder sim, mas o problema é já entrar na guerra dizendo, eu vou ir, mas eu sei que não vai adiantar de nada, porque não tem mais o profeta comigo. O sentimento do profeta, decepção. Olhou para o rei e disse, exatamente, é só isso. Nas mãos de quem esse povo está entregue? Se o rei já vai para a batalha contando com a derrota, se ele vai orar dizendo, eu vou até orar, mas já fica ciente que Deus já não pode responder, porque quem orava mesmo era outra pessoa. Eu estou aqui só fazendo 3 vezes. São só 3 flechas, é o máximo que eu consigo. É só isso. O rei olha o profeta olha para o rei e diz, é só isso que você vai fazer? Era no mínimo 5 ou 6 vezes. Você tinha que ter acreditado mais. Ô rei, você tinha que ter acabado com todas as flechas aí. Quantos de nós vivemos exatamente assim? O rei se decepcionou porque o profeta ia morrer e não fez nada. A gente se decepciona com algumas pessoas. Vamos do mais básico ao mais profundo. Apenas trocou alguém do cargo. Alguém regia, não rege mais. Alguém era líder, não é mais. Pronto. Um olha para o outro e diz, ensaiar para quê? Agora já era. Não, o outro regente era melhor. Não, o outro líder era bem melhor.
Basta o pastor trocar um dia, ó, na terça eu não prego, vai alguém pregar, pronto. Para ir para a igreja, para quê? A gente vive num tempo, irmão, que existem muitos crentes místicos. Sabe o que é isso? Ele pega algo que é bom e faz disso um amuleto. Não, só vai resolver se você orar 7 vezes. Não, só vai ter milagre se a gente subir 7 vezes no monte. Não, se a gente não fizer um jejum intermitente, se a gente não fizer isso, aquilo, e aí deposita toda a confiança naquilo. O rei fez do profeta um amuleto. E a gente faz de algumas coisas os nossos amuletos. Amuletos gospel. Se o pastor não ungir a minha testa com a mão direita, eu não creio no milagre. Ou se eu for para o pastor ungir, ele pedir para outro obreiro, não, eu não quero, não vai adiantar de nada. E a gente vai passando a vida fazendo sabe o quê? Simplesmente atirando flechas sem querer que dê certo, desanimando, com displicência, com tristeza. A gente chega num culto como esse e a gente nunca se entrega por inteiro. A gente nunca tira todas as flechas na adoração, porque adorar tudo isso para quê? A gente nunca aplica a palavra que a gente vai aprendendo toda semana por inteiro. É 1 hora de pregação, você fala, não, 15 minutinhos para mim tá bom para aplicar, se não der certo eu já paro. O profeta olha para o rei olha para o profeta, e aquela foi a última oportunidade do rei aprender alguma coisa com o profeta. Porque o texto diz que depois daquele dia, o profeta morreu. Decepcionado com o rei. Sabe quando você está ensinando a criança a andar? Enquanto você está segurando na mão dela, ela está andando. Você solta, ela cai. Era o profeta olhando para o rei. Sabe quando alguém está aprendendo a andar de bicicleta, você vai segurando o banco e quando você solta o banco, ele já sai todo torto, se tremendo, você fala, vai cair. Era o profeta olhando para o rei. Nas mãos de quem agora a nação vai estar? Eu não oro mais. Fulano de tal orava, eu não oro mais. Orar para quê? O profeta já tinha dado 2 palavras para o rei: vai ter vitória, rei. Agora é só você tensionar o arco e ir. A gente vive acumulando flecha, porque se decepcionou com alguém, se decepcionou, até transferiu a sua decepção para Deus, porque você esperava que alguém ficasse e alguém não ficou. Você esperava que alguém continuasse vivo e esse alguém não ficou. E a gente vem para o culto, volta para casa com a nossa aljava cheia de flechas, porque a gente não tem nem coragem de atirar as flechas no culto. Adorar tudo isso para quê? São 2, 3 mãozinhas levantadas e termina o culto. A situação aperta um pouquinho, não vou orar, orou 10 minutinhos, já diz, não vou orar mais. Acumulando flecha, aljava pesada, mochila cheia de flecha. E Deus olhando para você dizendo, até quando você vai ficar negando flecha? Até quando você vai ficar indo até um pouco e voltando? Começa um curso, não termina. Começa a caminhada de devoção, de consagração, já desiste. Começo do ano chega para o pastor e fala, não, a gente vai fazer muita coisa esse ano, pastor. Dia 10 de janeiro já diz, não vai dar para fazer esse ano, vamos deixar para o próximo. Faltou afinco para o rei, desejo de vencer, de continuar, porque já tinha uma palavra. Mas faltou quem? Para o rei era um amuleto, para a nação era um profeta. Eu, você, nesse culto hoje, nesse século. E a gente vai viver como? No final da nossa vida?
Eu devia ter orado mais. Não, eu devia ter me consagrado um pouquinho mais. Sabe o que aconteceu com quem guardou o talento com medo de perder? Perdeu. Porque até o pouco que lhe sobrou, lhe foi tirado. Como que Paulo terminou sua vida? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não deixei nada por fazer. Todas as flechas que eu tinha, eu atirei, eu deixei ir. Até porque a flecha só faz sentido se ela for atirada. Não é uma lança. A flecha só tem sentido se você soltar ela. Jesus chegou no final da vida, ele disse o quê? Está consumado. Ou seja, Pai, tudo que eu tinha para fazer foi feito. Não teve um dia que eu me entreguei menos do que o outro. Não teve um dia que eu ensinei menos do que o outro. Não teve um dia que eu não adorei menos do que o outro, não. Todo dia para mim era um dia para eu atirar todas as minhas flechas. Enquanto eu tinha fôlego e tinha flecha, eu estava fazendo. Não quero você chegar no final de tudo e dizer: eu devia ter feito mais. Eu devia ter ajudado mais a minha igreja. Eu devia ter ajudado mais o meu grupo. Eu devia ter feito mais pelo meu ministério. Eu devia ter pregado mais, ensinado mais, orado mais. Mas agora eu não quero voltar para minha casa desse culto com flecha na minha mochila. Todo culto eu tenho que me entregar até a última gota. Não dá mais para a gente vir e ver, e a gente fala do avivamento, quer viver o avivamento, mas nunca se entrega por inteiro. A gente acha bonito o que acontece fora do Brasil, a gente acha bonito o que acontece aqui, mas chegamos nós num culto como esse, e eu não preguei, eu estou pregando tem 20 e poucos minutos, já tem gente pensando, que hora vai acabar? Já guardou o arco, já guardou a flecha, diz, não vou atirar mais nada aqui. Pode cair fogo do céu que eu não dou mais nenhum glória. Vou guardar minha flecha para um congresso. Vou guardar minha flecha para um outro dia que vier um pregador famoso ou um cantor mesmo que vai pôr fogo na igreja. Não. Você não pode sair daqui hoje com flecha guardada, com estoque. Deus quer muitas coisas, mas e nós queremos? O mais interessado que algo aconteça na minha e na sua vida é Deus. E o que cabe a mim é você fazer? Simplesmente continuar atirando as flechas. Mas sempre guarda um pouquinho. Feche seus olhinhos aí, querido. Hoje cada um tem um arco e tem uma flecha. Cada um sabe o arco e a flecha que tem. E ninguém melhor do que você sabe também qual foi o amuleto que você perdeu? Ou qual foi, vamos mudar a palavra, qual foi a referência que você perdeu? Que te desmotivou de tudo? O que foi que tiraram de você? O que foi tirado de você que foi suficiente para você falar, eu já não quero mais? Desviar eu não vou. Mas também fazer muito eu também já não vou. Você vem culto, sai culto. A mochila está até pesada de tanta flecha que você está acumulando. E todo culto é uma oportunidade de Deus dizendo para você, se entrega um pouco mais. Não guarda para amanhã, porque você nem sabe o dia de amanhã. Não, outro dia eu vou voltar para a igreja. Hoje não, hoje é domingo. Ainda tem uma semana inteira aí. Outro dia eu volto. Não. Volta hoje.
Mas está me faltando coragem, estou sem força. Claro, tensionar o arco não é fácil, requer esforço. Você sabe que você precisa voltar para Jesus hoje, porque Ele te convidando, dizendo: eu quero que você volte a tirar flechas para mim, porque a sua própria vida é uma dessas flechas. Você com os olhos fechados aqui, vai o meu primeiro convite. Cadê você que quer aceitar Jesus hoje? Quero te convidar para você vir até aqui à frente. Essa palavra é o Espírito Santo gritando no seu coração, dizendo: eu quero você de volta. Tem muita flecha aí para você atirar ainda, vem. Volta. Você que já foi e já não está mais. No meio da sua caminhada algo te entristeceu tanto que você guardou a flecha, guardou o arco e já não segue mais. O Espírito de Deus te convida através dessa palavra hoje: volta, vem. Meu segundo convite é para você que não desviou, não saiu da igreja, mas você também não tem atirado todas as suas flechas. Você não tem esgotado todas as possibilidades que você tem. Você sempre trabalha a metade, só um pouco, quase nada. Mas hoje Deus te encontrou nessa casa e disse: eu quero que você volte a atirar todas as flechas novamente. Se é para adorar, então adora por completo mesmo, acaba a voz. Você, líder, não nega nenhuma flecha aos seus liderados, entrega tudo na vida deles mesmo. Ninguém aqui vai poder dizer que eu, como líder, não investi tudo que eu tinha na sua vida. Você, como líder, fala para os seus liderados hoje: olha, se você sair da igreja, você não vai poder dizer que a culpa foi minha, porque tudo que eu tinha, eu entreguei na sua vida. Todas as madrugadas que eu tinha para orar, eu orei por você. Agora você também tem as suas flechas para tirar. Deus dá o direcionamento, dá o caminho, mas quem atira a flecha é você. Faça uma oração aí ao Senhor. Faz uma oração aí ao Senhor. Ah, Senhor, quantas vezes, quantos cultos, quantas orações eu não orei. Eu ajoelhei, mas não orei. Quantos cultos eu saí de casa até confiante, dizendo: hoje eu vou entregar tudo, mas eu cheguei na igreja, não entreguei absolutamente nada. Aí eu até queria, mas eu fui uma, duas, três, já não consegui mais. Pastor, era meu pai que orava por mim, era meu tio, era meu avô, era minha mãe, era meu esposo. Deus está dizendo para você hoje: a flecha está na sua mão. Você tem que continuar atirando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É a flecha da adoração que você tem que soltar hoje. Começa soltando a flecha da adoração.
Rafael. Arco, flecha, sempre na mão, mesmo que alguém tente arrancá-los das nossas mãos, mesmo que algumas pessoas olhem para nós e digam: você não merece ter esse arco nem essa flecha. Nem todos os dias são os nossos melhores dias, mas todos os dias o Espírito Santo conta que você continue atirando as suas flechas. Quem te chamou, te escolheu, não fui eu. Quem colocou na sua vida dons espirituais também não fui eu. E todos os dias, quando você abre os seus olhos e você olha para a sua Bíblia, você abre a tela no seu aplicativo do celular, você pode pensar: eu poderia estar entregando mais. O Espírito Santo de Deus me ordena te dizer hoje: todos os dias que você se levanta, a minha palavra para você é: pega o arco, pega a flecha, e mesmo que ninguém te dê um alvo, ou seja, mesmo que alguém não te dê um púlpito para pregar, continua atirando as flechas que eu coloquei no seu coração. Você pode se colocar de pé. Você vem até a frente receber uma oração. Você que ouviu essa palavra sabe que você precisa entregar tudo, não guardar nada para levar para casa. Deus te convida. Tira o pó da flecha, tira o pó do arco. Volta para casa hoje com essa aljava vazia. Você chegar em casa para dormir, você fala: hoje eu entreguei tudo. Não teve um glória que eu não dei, não teve uma língua que eu não falei, não teve uma mão levantada que eu não levantei. Hoje eu entreguei tudo. Aleluia, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Tem alguém ainda que precisa voltar para Jesus essa noite? Como o último hino que foi cantado diz que as cadeias iriam quebrar, existem mãos que precisam que as cadeias se quebrem, para que as mãos fiquem livres, para ele começar de novo a tirar flechas. Pelo poder da palavra de Deus, que essas correntes caiam agora. Você está livre para voltar, porque o Pai te chama, dizendo: o arco e a flecha continua na sua mão. Comece a orar comigo essa noite, Pai Santo, Deus poderoso. Levanta sua voz em oração, gente. Entrega todas as suas flechas na oração agora. Aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos,
eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar outra vez, quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, quero ouvir. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o teu Deus. E se chorares, se te machucares, lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível